Prepare-se para entrar em uma história onde aventura e resistência se entrelaçam. Uma jornada de povos perseguidos, de homens que lutam contra a injustiça e de um herói que encara não só inimigos armados, mas também o peso de salvar amigos ou enfrentar o império. E hoje, na Conversa de Gibi, Zagor, liberdade ou morte. Você está pronto para enfrentar a opressão ao lado do espírito da machadinha? Então vamos lá! E aí, amantes da nona arte, tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou o Marcos, você está no canal HQ Pixel e esse é o quadro Conversa de Gibi, onde a gente troca um pouco de ideias sobre histórias em quadrinhos. Mas antes de começarmos, já deixa logo o seu like aí e ajuda o vídeo a chegar mais longe. Caso você não seja inscrito no canal, então se inscreva, ativa o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e aparece nas redes sociais. É isso aí, hqpixel.art, Facebook e Instagram. Vou deixar aí para vocês os links de todas as redes sociais. E dá uma passadinha também lá no site hqpixel.art e confere o conteúdo de texto que eu tenho deixado por lá, além, é claro, do meu conteúdo autoral. Beleza, pessoal? Então aí, ó, feitos os pedidos para fortalecer a nossa comunidade, bora pro vídeo de Zagor e essa grande aventura que eu gostei demais. Muito bem, gente, olha só o gibi. Em um dos meus vídeos recentes aqui do canal, eu falei sobre essa coleção, tá? Eu falei, tem conteúdo novo, eu só passei rapidão, fiz um review das 3 edições que eu tenho, mas essa é uma coleção, pessoal, que a editora Saikan, olha só, da última vez eu falei errado o nome da editora, tá? Mas a editora Saikan trouxe para o Brasil essas histórias do Zagor, tá? Essa é uma coleção colorida, tá? Capa cartão, papel crochê e tudo mais, uma edição muito bonita. E eu li, quando chegou o meu 3º volume, eu comecei a ler, mas aí eu parei e falei, cara, vou começar lá do volume 1. Então, eu finalizei a leitura, tá, do volume 1 aqui, Liberdade ou Morte, onde o Zagor encontra o chefe da tribo Seminole, que é uma tribo indígena lá dos Estados Unidos. O pessoal tá passando por um monte de perrengue e ele acaba se unindo a eles e a gente vai ver umas reviravoltas por aí, tá? Já vou te dizendo, se você nunca leu esse gibi, tá, e pretende ler e não gosta de perder assim as expectativas, eu vou trazer algumas informações sobre a história, tá? Então assim, não vou dar muitos spoilers, tá? Porque senão fica sem graça para quem não leu ainda, mas por alto sim eu vou falar sobre a história, tá? Como ela tá dividida e algumas coisinhas assim, mas vai ser por alto, eu não vou focar muito nos detalhes, nas reviravoltas que tem, para não perder a graça para quem ainda não leu, beleza? Então, caso você ainda não conheça o Zagor, vou falar um pouco sobre ele, tá? O Zagor foi criado por Guido Nolita, tá? Esse Guido Nolita é um pseudônimo, tá? Porque é o Sérgio Bonelli, é isso mesmo. Ele usou esse pseudônimo para não usar o seu sobrenome Bonelli porque ele não queria ser confundido com seu pai. O pai dele é o criador do Tex, tá? Então, de acordo com informações que tem aqui nesse mesmo gibi, esse gibi tem muito conteúdo extra, ó, muita coisa bacana mesmo. Então, de acordo com informações que eu li aqui, o Nolita criou o Zagor porque ele queria alcançar um público mais jovem, tá? Um público mais jovem de leitores. Então ele cria o Zagor. E aqui engraçado que nós temos o Zagor e o Chico. E o que ele fez? Para criar o Zagor, a gente observa, se a gente pegar o Tex e dar uma olhada no visual do Zagor, a gente vai ver que ele tem um visual bem mais moderno, né? O Zagor ele traz um pouco de Tarzan, tá? Que aqui até comenta ali, ele tá até pendurado em um cipó, de Tarzan por ele viver na selva de Darkwood, tá? Uma floresta, aliás, de Darkwood. O grito, ele tem um grito característico dele, tá? Não vou fazer o grito aqui para não pagar mico. Outra coisa, ele tem um pouco do fantasma, que é aquele misticismo que envolve ali os seus inimigos, né? Muitos inimigos dele têm medo dele por causa dessa aura mística que ele tem, então remete um pouco à época do fantasma.
E também, pessoal, uma referência interessante que até aqui comenta sobre ela é o Dom Quixote, tá? Do Cervantes, tá? Na figura do Chico, porque o Chico, junto com o Zagor, lembra muito o Sancho Panza, lá do Dom Quixote. Então, para quem já leu o Dom Quixote, inclusive tem vídeo meu aqui no canal, onde eu falo da história do gibi do Dom Quixote, do Lilo Parra, tá? Dá uma olhada aí nas conversas de gibi anteriores aí que você vai localizar. Então, ele tem isso, um pouquinho de Tarzan, um pouquinho do Fantasma, um pouquinho do Robin Hood também, por viver na floresta, defender ali aquele ideal de defender as pessoas que precisam ser defendidas e por aí vai, tá? Então aqui, o Galiano Ferri é o cara que fez os desenhos, então nós temos eles aqui. Temos aqui, como eu já disse, algumas informações sobre o Zagor e suas primeiras histórias, tá? Uma coisa legal, aqui nós temos esse Neymar Nunes aqui. Esse cara, pelo que eu entendi aqui, ele é o editor. Ele é um fã do Zagor desde criança. Então assim, ele criou, praticamente pelo que eu entendi, ele criou essa editora para ser a casa do Zagor aqui no Brasil. E eu acho que vai dar muito certo. E o Zagor, pessoal, eu conheci o Zagor na minha adolescência, porém eu não lia. Eu não lia gibi do Zagor, e eu não lia gibi do Tex, e eu não lia gibi do Conan. Por quê? Porque não eram coloridos, tá? Aquelas revistas grandes do Conan, eu não lia. Porque não era colorido, eu não gostava de gibi preto e branco. O engraçado é que hoje eu tenho uma preferência por gibi preto e branco. Todos eles são muito bons. Esse aqui do Zagor é colorido, tá? Ele é colorido, mas... tem a maioria, não é. Inclusive eu tenho um outro que eu li recentemente do Zagor, que eu tenho, que é preto e branco, ficou legal, tá? E ultimamente eu ando lendo um pouco mais de faroeste. Então eu já li o Tex, eu tenho o Tex ali, pretendo ler mais. Eu já li Bela e Bronco, que eu tenho ali, inclusive eu vou trazer para conversa de gibi. Agora eu tô lendo o Zagor. Vou parar com o Zagor e vou ler o Chacal, tá? Inclusive eu fiz uma aquisição agora no financiamento coletivo, lá para junho e julho deve estar chegando, e eu trago mais faroeste, histórias como essas, tá? Então vamos lá, vamos falar aqui um pouquinho dessa história. Pessoal, essa história aqui, ela começa com o Chico. Então o gibi todo é uma história única chamada Liberdade ou Morte. Então a gente vai ler e vai entender o porquê. Então aqui nós temos o Chico e o Zagor, né? Eles saem da floresta de Darkwood. Pelo que eu entendi, esse arco da série verde que a Saikan tá trazendo, tem muita história do Zagor fora do habitat dele ali, da floresta de Darkwood. Engraçado, eu não li nenhuma do Zagor ainda na floresta. Como eu disse, eu sou leitor recente do Zagor, apesar de já conhecer o personagem há muito tempo. Então a história começa bem no início, a gente já tem o Chico. O Chico, ele é a parte cômica da história, ele se envolve em um rolo, tá? Ele vê um cara fazendo uma fraude e depois ele vai tentar fazer a mesma fraude e acaba sendo preso, tá? Então, o Zagor, ambos, tá? Tanto o Chico quanto o Zagor, eles estão sem dinheiro, tá? Eles têm pouco dinheiro. Inclusive o Chico, ele faz essa fraude aqui para tentar conseguir um dinheiro aí na esperteza, mas acaba se dando muito, mas muito mal mesmo. E vai parar na prisão. O Chico vai parar na prisão. E o Zagor, o que o Zagor faz? Ele pega uma pepita de ouro e vai no banco vender essa pepita de ouro. Quando ele chega no banco para vender o ouro, o banco é assaltado. É isso aí, o banco é assaltado. E quem aparece para assaltar o banco são os índios, tá? Índios não, os indígenas, tá? Antes a gente falava índios, inclusive nesses gibis antigos a gente vê muito ainda índio, né? Mas eu imagino que de agora em diante aqui no Brasil a gente vai se adequar e vai falar o termo correto, que é indígena, tá? Mas aqui nós temos os seminoles, tá? Que é um povo que está sendo massacrado nos Estados Unidos. Aí a gente tem a primeira questão social do gibi. Eu achei legal que eu tenho uma conversa de gibi aqui, uma das primeiras, onde eu falo do Tex. E lá a questão social que ele aborda é a escravidão. E aqui ele fala tanto da escravidão quanto da perseguição indígena nos Estados Unidos. Então, esses indígenas foram praticamente expulsos da sua terra, tá? Eles estão aí procurando um novo local para viver em paz.
E eles não têm dinheiro e de repente começam a assaltar banco, assaltar fazendas e diligências e por aí vai. Mas chega alguém ali dentro do banco, dá um tiro e pensa que o Zagor morreu e os indígenas vão embora. E logo chega uma equipe. Depois como eles viram que o Zagor é amigo do chefe indígena, eles pensam que o Zagor está junto com eles, tá? Eles até convidam o Zagor para ir onde eles estão. Aí o pessoal vai enforcar o Zagor por causa disso, aí chega os oficiais, tá? Que seriam a polícia ali, né, daquela região, daquela época. Eles prendem o Zagor, ele foge e vai se encontrar. Ele foge e ainda leva o Chico. E vão se encontrar com os indígenas seminoles. E junto com os indígenas tem um cara que se chama Liberty Sun. É um negro que fugiu da escravidão. Então aí a gente já tem essa perseguição indígena e o negro que fugiu da escravidão. E esse cara, ele é como se fosse... Ele é o cara que está arquitetando essa fuga indígena, tá? É ele que fez todo o plano ali e tá junto com eles. E eles estão em busca de dinheiro, pessoal. Lá na frente o Zagor vai encontrar com eles. O interessante é que ele passa a história toda com esse pano na cabeça. Lá na frente o Zagor encontra com eles, ele consegue fugir da prisão, ó, ele disfarça de policial, consegue fugir da prisão, encontra, pega o Chico, vai embora e eles encontram os indígenas, né, lá na costa, tá, lá na costa. E aí o Sam conta para ele qual é o plano. Ele conseguiu um barco para levar esses indígenas para uma ilha, tá? Uma ilha bem distante, chamada Britânia, onde teoricamente vão conseguir viver em paz. E o interessante aqui é que tem alguns termos que eles usam, eu anotei ali para falar. Lá no gibi da Bela e Bronco eu vi esse termo, eu já ouvi esse termo no gibi do Tex, e agora eu ouço aqui no Zagor, que é focinho vermelho ou focinho de carvão, tá? São termos pejorativos que os brancos norte-americanos usavam para se referir aos indígenas, focinhos vermelhos, e focinho de carvão seriam os negros. Então, esses são termos pejorativos que eles usavam, e aqui a gente vê muito isso, a gente vê muito esse termo, tá? Resultado, os Zagor, eles locam um navio de um capitão lá, Seabrook, tá? O nome do capitão é Seabrook. O navio se chama Medusa e eles vão para a Ilha Britânia. Só que, ao chegar na Ilha Britânia, que é aqui onde eles chegam, o que acontece? O capitão vendeu eles para o governador daquela ilha, porque aquele governador mantinha trabalhadores escravizados. Então, na hora de desembarcar os indígenas e encaminhá-los para a prisão, o Zagor consegue fugir, tá? Ele foge pela água. O Zagor, então, ele encontra esse povoado ali, ó, de pessoas negras, tá? São pessoas que vivem ali marginalizadas, em condições bem precárias. Eles não são escravizados, porém, não tem muitas condições, tá, de subsistência, tá? Então eles viviam ali, e aí esse pessoal é perseguido, um deles ajuda o Zagor, por ajudar o Zagor, os policiais os maltratam bastante e tal. Eu sei que o Zagor consegue fugir, tá? Ele consegue fugir e alcança o forte, onde o Chico e os indígenas estão presos. Só que antes ele volta ao navio, tá? Ele briga com o capitão do navio, ele acaba morrendo. E o navio começa a pegar fogo e ele se aproveita desse fogo lá no navio e volta e vai atrás do governador que está lá no seu palácio, tá? E lá nesse palácio desse governador, ele consegue fazer esse governador prisioneiro, leva esse governador depois até o forte onde estão presos o Chico e os indígenas, despacha os soldados e faz um plano ali e consegue, tá? Ele consegue libertar os indígenas. Porém, o chefe militar, o chefe militar ali do governador é o vice-governador. E ele se aproveita disso
porque ele sabe que se o governador morrer, logo ele se torna governador e arquiteta um plano para matar o governador capota, né, bate as botas, bate com as 10 ali, e eles acabam voltando depois, invadindo o forte, e aí acontece uma grande luta, a gente vai ver os indígenas seminoles serem dizimados, tá? Mas o Zagor consegue ainda, depois, um daqueles pescadores lá do povoado vai até o penhasco e o Zagor se joga de lá com o Chico e consegue escapar, tá? Aqui não fala, pessoal, se todo mundo morreu, tá? Não fala. Inclusive o Liberty Sun, que é o rapaz negro que arquitetou toda a fuga deles anteriormente, tá? Aqui não fala se eles morreram. Eu imagino que a gente ainda vai ver falar mais desse pessoal futuramente, mesmo porque o chefe desses indígenas é amigo do Zagor de muito tempo e eu não sei quando foi que eles se tornaram amigos, porque existem outras histórias anteriores a essa, tá? Que eu não conheço. Caso eu conheça, eu trago mais novidades para vocês. E assim termina aqui o Liberty Sun, ó. Esse aqui é o cara, ó, o mentor da fuga pelo mar dos indígenas, né? Mas ele acabou sendo traído, tá? Pelo Seabrook, que era o capitão do navio, e o negócio deu ruim. E no final a gente só vai ter mesmo o nosso companheiro Zagor e Chico saindo ilesos disso tudo, mas o Zagor ali, ele faz uma promessa de que vai trabalhar pela justiça, tá? Então ele promete que de ali em diante ele vai trabalhar pela justiça e que nunca mais vai deixar que coisas assim aconteçam, nem com indígenas e nem com os negros, tá? Ele vai trabalhar contra a escravidão futuramente e eu já estou ansioso para ler os próximos volumes. Porém, eu vou dar uma pausa nessa leitura do Zagor, porque, como eu já disse para vocês, cenas do próximo Conversa de Gibi, olha só, o que eu vou trazer pra gente nas próximas Conversas de Gibi: Chacal, tá? Tony Carson, é isso mesmo, ó, Chacal, Tony Carson, Caçada Humana, tá? Então, eu tenho 2 Tony Carsons do Chacal. Eu tenho esse aqui, tá? Da Script, ó, o selo da Script aqui. Tenho esse da Script e tenho outro da Usha Editora, acho que é isso mesmo. Ah, esse gibi aqui, isso aqui matou o gibi pra mim, cara. Ó, essa margem muito em cima. Aqui a gente tem margem, em cima não tem, tá? Mas são problemas aí, eu não sei porquê, talvez alguém quis assim, tá? O gibi tá todo assim. Mas é isso, então, cenas da próxima Conversa de Gibi, Tony Carson, Chacal. E hoje a gente vai ficando por aqui com a nossa Conversa de Gibi de Zagor. Espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que eu não tenha matado a expectativa de ninguém com spoilers, tá? Deixem aí, pessoal, nos comentários. Você já leu o Zagor? Você já leu esse gênero? Ou Tex, ou Chacal, ou Bela e Bronco, como eu já disse ali? Deixa aí nos comentários o que você já leu nesse segmento, tá? Nesse segmento de histórias em quadrinhos aqui. Fala pra mim de outras coisas que vocês leem, que vocês gostam. Talvez eu tenha aqui na minha coleção alguma coisa que vocês possam indicar e a gente traz para as futuras Conversas de Gibi, tá? E então é isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui com a nossa Conversa de Gibi de hoje. Eu agradeço imensamente por vocês terem me acompanhado em mais essa prosa aqui no HQ Pixel. E caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreve, tá? Ativa o sininho para receber notificações, porque aqui a gente fala também de videogames, vai que você gosta, tá? Mas tem muita história em quadrinho, eu tento balancear bem aí o conteúdo de histórias em quadrinhos e videogames, e muita gente gosta das duas coisas, tá? Segue as redes sociais, hqpixel.art, Facebook e Instagram. Acessa aí, vou deixar todos os links, tá? Não deixa de curtir o vídeo, caso você não tenha feito isso ainda, para me ajudar no engajamento. E aparece lá no site hqpixel.art para ver o meu conteúdo autoral, para ver o meu conteúdo de texto que eu tenho deixado por lá. E, pessoal, valeu demais, a gente se vê na próxima Conversa de Gibi. Tchau!